Pergunta 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. É interessante, né? Poxa, mas eu estou aqui, eu queria fazer assim, assim, tudo bem, mas a grande questão é que os seus pontos de vista estão limitados. Às vezes não entendemos que aquela circunstância é importante para algo que viemos buscar e que se modificarmos o rumo desse caminhar, o objetivo que viemos buscar pode ser não alcançável. Então, somente como espírito ele consegue ver exatamente o que ele veio buscar aqui nessa encarnação. Agora, é possível? É, claro, dependendo das circunstâncias, do livre-arbítrio de outros seres. Por exemplo, um pai que pediu para encarnar para ajudar um espírito específico. Ele, como pai, ele encarnou como pai daquele ser, ele ajuda na educação, nos exemplos, e por alguma questão, aquela criança, por exemplo, suicida. Vamos pegar um exemplo. Ora, esse espírito acabou, após a morte daquele espírito, a sua tarefa primária, que era dar assistência àquele espírito, cessa. Ele pode modificar ou pedir, por dependendo das circunstâncias, que ele aproveite em outras questões ou para outro ser. Então pode se modificar dependendo da mudança do próprio panorama social que se apresentou pelaquela encarnação. Então é possível. Mas não é, vamos dizer assim, corriqueiro. São questões, é mais a exceção da regra. Agora, se existe a exceção da regra é porque é possível. A questão se é possível ou se é aplicável no cotidiano. No cotidiano não. Agora, em casos excepcionais, sim. É isso que a gente deve entender. Podemos modificar muitas coisas, mas não depende exclusivamente de nós. Pergunta 267A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e a riqueza? Será? Resposta: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Então são coisas diferentes. O espírito, o ser, ele, de posse desse desenvolvimento moral, ele vai querer progredir mais. É como uma analogia, que é uma metáfora do imã. O imã, a limalha de ferro, quanto mais afastada do imã, menos atração ela sente. Quanto mais próxima, mais atração ela sente. Então, os espíritos mais evoluídos de intelecto moralmente, mais necessidades têm de buscar essas provações. Aquela figura do Francisco de Assis pedindo as dores de Jesus. Não é apenas um masoquismo, mas é a necessidade de vivenciar aquilo que vamos dizer assim, te tira os prazeres materiais. Então, se pensarmos com o ponto de vista da matéria, o objetivo é gozar as riquezas, a grandeza. Mas se pensarmos do ponto de vista do espírito, é superar a tentação, é exercitar a humildade, a equidade, a igualdade, a justiça. Então, depende sempre do ponto de vista de quem busca essas
provações. As provações por si só, elas são nulas. Claro que para espírito de terceira ordem, a riqueza é sempre uma prova muito cruel, muito rude, porque ela joga aos seus alcances, aos seus limites máximos, a oportunidade de vivenciar os prazeres. Então, temos alguns bons exemplos, né? Como São Luís, que era o rei da França, ele tinha a riqueza, a grandeza, e ele fazia o quê? Botava água no vinho, botava água no molho da comida para eliminar as sensações da matéria, porque ele já estava buscando exercitar as virtudes. Ao passo que outro ser, naquela mesma posição, buscaria mais grandeza, mais conquistas, mais prazeres. E foi o motivo de queda da maioria deles.